Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a graça do soberano Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu me chamo Marcos Alexandre, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá e quero falar com você hoje sobre a disciplina da submissão. Para isso, vamos ler o texto de Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, que diz assim. Marcos 8, 34 e 35 diz: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Queridos, vamos falar hoje sobre disciplina da submissão. E estudar as disciplinas espirituais é um desafio, especialmente porque vivemos num tempo onde a grande maioria das pessoas busca comodismo e facilidades. Disciplina é uma palavra que não soa bem a nossos ouvidos. Disciplina lembra esforço, oposto daquilo que muitos desejam, que muitos almejam. Diante do exposto, nós vamos pensar no assunto de hoje sobre o prisma bíblico, respondendo às seguintes perguntas. Primeira, qual o problema de nossa época em relação à submissão? Segundo, como a Bíblia fala de submissão? Terceiro, por que devemos considerar essa disciplina espiritual? E quarto, quais os benefícios que a submissão nos trará? E eu quero dizer para você que nesse quarto nós vamos tratar de um assunto espinhoso do nosso tempo. Quero que você fique conosco até aí, para que você entenda, aprenda e também utilize a orientação da palavra de Deus para ajudar nos desafios da vida. Vamos então? Em primeiro lugar, qual o problema de nossa época com relação à submissão? O espírito de nossa época não gosta de praticamente nada que demande tempo e esforço. Tudo é para já e sem muita complicação. Muitos têm chamado essa geração de geração Nutella. Nessa geração, é complicado pensar numa disciplina espiritual que advoga a submissão. É muito ofensível aos ouvidos e corações de nosso tempo falar de tal coisa. Há uma fragilidade latente que envolve as pessoas. Nada de esforço, tudo a tempo e a hora. A nossa segunda pergunta é: como a Bíblia fala de submissão? A Bíblia é um livro desafiador. Ela apresenta uma contracultura. Quando todos levantam a bandeira do politicamente correto, bem comum em nossa época, vem esse livro milenar afirmando o contraditório. Deixa-me dizer uma coisa para você. O impressionante é que a Bíblia, este livro, ainda é o livro mais vendido em todo o mundo. O texto que lemos é desafiador para o nosso tempo. Jesus apresenta-nos um paradoxo. Que paradoxo é esse? Ganhamos quando perdemos. E aí pensamos, quando é que se ganha perdendo? Quando deixamos de supervalorizar nossos direitos em favor do próximo. Quando olhamos para o outro com extrema consideração. Enquanto a cultura pós-moderna valoriza a autossuficiência, independência, luta por direitos, emancipação, luta de classes, etc., a Bíblia reafirma que devemos amar nosso próximo como a nós mesmos, que devemos fazer aos outros aquilo que queremos para nós. Veja que coisa magnânima. O pensamento bíblico vai na contramão do espírito desta época, egocêntrica e hedonista. A cultura grita: submissão é para fracos e impotentes. O contraditório bíblico afirma que devemos considerar o outro em autoestima e respeito. Nossa cultura valoriza coisas, a Bíblia valoriza pessoas. Embora afirmem que é um livro retrógrado e ultrapassado, ela apresenta uma proposta mais humana para a nossa época. Isso porque o autor da Bíblia, Deus, valoriza a vida e as pessoas.
A Bíblia aponta para o mais importante. E o que é isso? Relacionamentos saudáveis. Então podemos pensar em nossa terceira pergunta. Por que devemos considerar essa disciplina espiritual, a disciplina da submissão? Porque a disciplina da submissão é libertadora. Na submissão, estamos livres para valorizar as pessoas. Os sonhos e planos do outro se tornam importantes para nós. Podemos ficar felizes com o sucesso do outro. Não precisamos invejar ou derrubar ninguém. Aquele famoso ditado popular está mais afinado com a Bíblia que com a nossa cultura, com a cultura de nossa época. Que ditado é esse? O sol nasce para todos. Na submissão, desejamos sinceramente o sucesso do outro e sofremos com seus fracassos e perdas. Essa é uma visão humanizadora. A cultura deste tempo defende a autorrealização. A Bíblia incentiva a autonegação. Esta cultura valoriza o ter coisas. A Bíblia valoriza o ser e o compartilhar. A cultura separa pessoas. A Bíblia as aproxima a partir de relacionamentos saudáveis. A cultura incentiva a competição. A Bíblia estimula a cooperação. Em quarto e último lugar, que benefícios a submissão nos trará? E aqui, como eu prometi a você, vou tratar de um assunto espinhoso. Fique firme aí. Embora o politicamente correto não goste de falar sobre depressão, sabemos que ela foi o mal do século passado e entrou no século XXI com muita força. Essa enfermidade tem trazido muitos prejuízos e levado muitas vidas. Aí você pergunta, o que a disciplina da submissão tem a ver com isso? Tudo é a resposta. O ponto principal da disciplina da submissão é o negar-se a si mesmo. O extremo oposto dessa cultura que está posta. E essa cultura tem contribuído para a depressão. Você pergunta, como? Queridos, a geração Nutella não tem conseguido enfrentar o contraditório. As coisas têm que acontecer conforme programado. Se alguma coisa sai do planejado, se as coisas não acontecem criteriosamente como intencionado, a depressão entra em cena. Os psicólogos têm falado que a frustração é saudável para nossas vidas. Não se pode ter tudo o que se deseja. A mente consumista não alcança resiliência. Sem essa capacidade de se adaptar às mudanças, as pessoas estarão suscetíveis à fraqueza e à enfermidade. De forma prática, a disciplina da submissão nos ajuda a olhar para a vida de forma diferente. A autonegação nos ajuda a criar músculos emocionais e espirituais. Estaremos livres da escravidão de ter tudo, o que não será possível a ninguém. Limites são saudáveis. Alguém poderá dizer, essa palavra é muito pessimista. Eu digo que ela é muito realista. Não dá para viver a vida como um Forrest Gump. Sonhar é bom, mas precisamos acordar para correr atrás de nossos sonhos. Uma criança, queridos, não pode ter tudo o que deseja sem esforço. Isso vai estragá-la. Ela vai se deparar com um mundo diferente. Um cônjuge não pode ter do outro a veneração. Devemos desenvolver amor abnegado. A Bíblia ensina tudo isso e vale a pena conferir nela. Eu tenho dito, e isso não é uma frase minha, que uma pessoa não deve casar-se para ser feliz, porque ela vai enfrentar contrariedades. Ninguém casa para ser feliz. Devemos casar para fazer o outro feliz e vice-versa. Esse relacionamento tem mais chances de dar certo dessa forma. E onde foi que eu aprendi isso? Na Bíblia, é claro. A disciplina da submissão nos ajuda a olhar para a vida numa perspectiva mais realista e mais humana. Como disse Paulo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, conforme Filipenses capítulo 2, verso 3, onde Paulo está citando o exemplo de Cristo, que se esvaziou, que se doou,
que se tornou submisso até a morte e morte de cruz. A doutrina da submissão nos ajudará a enfrentar os conflitos que a vida nos apresenta, que possamos explorar mais essa importante disciplina espiritual, que possamos trazê-la à nossa mente e coração. Vamos orar? Bondoso Pai, obrigado por este momento de aprendizado, desta disciplina que está relacionada à Tua Palavra e relacionada àquilo que o Teu Filho, nosso Senhor, nos ensinou, negarmos a nós mesmos. Ó Senhor bondoso, que isso seja uma prática em nossas vidas, que nós possamos aprender a fazer isso com toda a voluntariedade de nosso coração, para que possamos Te servir melhor. E certamente Tu nos abençoará. É assim que oro em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer o seguinte. Coloque aí no comentário o que de novo para a sua vida você tirou como aprendizado neste vídeo. E a gente também poderá compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam aprender sobre essa importante disciplina da nossa vida. Nos encontramos novamente na sexta-feira, onde nós iremos ver a nossa última disciplina, que é a disciplina do serviço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até lá.